Já se perguntou o que se esconde por trás do inusitado? No Pano de Fundo Podcast, a gente te mostra entrevistas com pessoas incríveis que vão te surpreender. Te conectamos com pessoas inspiradoras que vão te mostrar que tudo é possível. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pano de Fundo Podcast. Nossos agradecimentos ao artista plástico Lucas Pennac, que está com uma obra exposta aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Lucas. Nosso convidado hoje é Fábio Guimarães, escritor, expositor, com mais de 25 anos de vivência no espiritismo, atuando na Aliança Espírita Evangélica. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Luiz. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Fábio, me conta uma coisa. Qual foi, para a gente começar, me fala da sua trajetória profissional. Bom, eu já sou aposentado, tá certo? Então, tenho já 35 anos de vida profissional. Comecei com 16 anos no Banco Noroeste, que já não existe mais. Foi comprado pelo Banco Santander. Aí trabalhei 4 anos no Banco Noroeste. Depois eu fui trabalhar numa metalúrgica que fabricava faróis para automóvel. E de lá eu saí e fui trabalhar na Valmet do Brasil, uma empresa finlandesa fabricante de tratores agrícolas e máquinas industriais, empilhadeiras e também máquinas florestais. Eu trabalhei na Valmet durante 15 anos na área financeira e até que um dia eu saí da Valmet, fui trabalhar na Continental 2001, fabricante de fogões. Fiquei lá 1 ano e também saí e fui trabalhar por iniciativa própria, empreendedor, que foi, acho que, uma fase boa, mas teve muito mais baixos do que altos nessa caminhada. Porque ser empreendedor no Brasil não é fácil, é muito difícil. E, na época, a gente tinha uma inflação, era no governo Sarney, tinha uma inflação de 80% ao mês, vocês imaginam? E muitos dos nossos produtos eram cotados em dólar. E o dólar, a cada 1 hora, mudava a cotação. Então, era uma aventura. E um dia também deixei a empresa, porque, infelizmente, não havia possibilidade de seguir em frente. Eu me lembro que um mês, que eu não sei qual precisar bem, eu tinha acabado de pagar funcionários, aluguel, impostos, enfim, todas as contas, e falei, pô, cadê o meu? Eu não tinha de onde retirar, porque tudo era para a empresa, para funcionário, para imposto, e o meu. E nem para capitalizar a empresa, né? Então eu achei melhor parar e fui trabalhar numa editora, a editora Aliança, que é da Aliança Espírita Evangélica. E aí que começou a tua caminhada no espiritismo? Como é que foi como começou a fazer parte da tua vida? Veja bem, a gente vai para o espiritismo por 2 razões. Uma é motivado pela curiosidade e outra é motivado pela dor. Isso é mais ou menos consenso dentro do movimento espírita. E eu fui pela dor. Eu estava passando por alguns problemas pessoais difíceis, aliado a... Eu sou uma pessoa que gosto de ler muito, sabe? Me interessar por diversos assuntos. E eu também lia a respeito da questão espiritualista de uma forma geral, não especificamente do espiritismo. A minha esposa já era espírita nessa época
E eu, com aqueles problemas profissionais, eu comecei a me aproximar do centro espírita. E comecei a fazer tratamento, fui convidado a fazer escola dentro desse movimento, e estou até aí. 25 anos se passaram e estou firme e forte, trabalhando, trabalho como expositor, né, nas escolas de aprendizes do Evangelho, que é uma das ferramentas dentro do nosso movimento, né? E até hoje estou firme e forte. E de que forma o Espiritismo ele transforma a tua vida? E tanto na vida prática como emocional. De que forma? Veja bem, como eu falei, né? Eu estava atravessando um momento difícil, pessoal, e a doutrina veio me trazer um certo conforto. Eu passei a compreender que os problemas, eles vão sempre existir na vida da gente. Sempre vão existir. Agora, existem modos de você encarar esse problema. E a doutrina espírita me deu condições de encarar esses problemas com mais serenidade, com mais tranquilidade, porque, Luiz, nada na vida da gente acontece por acaso. Nada. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu acredito nisso. Então, você, diante das questões que lhe afetam, sejam elas de ordem emocional ou de ordem física, você tem que encontrar recursos dentro de você para poder encarar esse problema com tranquilidade, com serenidade, compreender que aquilo é uma coisa passageira. Porque o Espiritismo nos diz o seguinte: nós estamos aqui como espíritos encarnados num corpo físico. Na realidade, nós não somos esse corpo físico, nós somos espíritos. E a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, os problemas que nós temos aqui, o Espiritismo veio me mostrar que são provas para que a gente possa crescer como espírito que nós somos. Então, nós temos que encarar essas provas, essas dificuldades e saber trabalhá-las. Tá? Então, a doutrina espírita me deu essa condição de hoje ser uma pessoa mais tranquila, mais serena, de entender melhor as situações difíceis pela qual eu passo, a humanidade passa, né? As pessoas passam. Então, e eu posso afirmar que o Espiritismo é uma doutrina confortadora? Exatamente. É uma doutrina confortadora. Quem estuda a doutrina espírita sabe bem o que eu estou falando. Jesus, quando ele esteve entre nós, ele falou para os seus apóstolos, para os seus discípulos de uma forma geral, que muitas coisas que ele poderia revelar, ele não iria revelar porque a humanidade da época não estava preparada ainda para aquelas verdades. E que no futuro o Pai mandaria um consolador prometido. E esse consolador, para nós, é a doutrina espírita, porque ela veio revelar aquelas coisas que Jesus não poderia dizer para a humanidade da época. Ela vem nos revelar o mundo espiritual e as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Tá? Se bem que essa questão de espíritos, elas existem na história da humanidade desde sempre. Existe apenas a forma como foi tratada esse contato entre os dois mundos, né? Então, a doutrina, o que ela nos apresenta são postulados consoladores. É aquilo que eu te falei. Eu encontrei nela consolo, tranquilidade, serenidade para seguir na minha jornada, mesmo com as dificuldades. Porque as dificuldades todos nós temos, né, Luiz? Todos nós temos, é verdade. Todos nós temos. É como a gente encara isso, né? Exatamente. E eu vejo também muito assim, a gente
está aqui para aprender, passar por todas essas experiências. Então, assim, isso vai nos dando o nosso HD, né? Vai armazenando todas essas experiências, né? E a gente, inconscientemente, acho que vai aprendendo, né? Vai ficando mais calejado, vamos dizer assim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje, com o advento digital, todo mundo está sempre na internet, isso ajuda ou atrapalha a doutrina espírita? Ajuda. Você acha que ajuda? Ajuda, porque é o seguinte, o meio digital, ele proporciona que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Desde que elas procurem, né? Desde que elas procurem, claro. Porque, veja bem, às vezes você tem dificuldade de frequentar uma casa espírita, vamos supor, né? Então, hoje, existem muitos movimentos evangelizadores e muitos movimentos de ensinos da doutrina que podem ser vistos pela internet. Por exemplo, dentro do nosso movimento, nós temos o que nós chamamos de Escola de Aprendizes do Evangelho. Antes do advento da Covid, não existia aulas online. Eram todas elas presenciais. Mas com o advento da Covid, todo mundo ficou em casa, então criou-se turmas online. Aliás, a maioria das turmas passaram a ser online. Depois, quando acabou a Covid, muitas turmas continuaram sendo online e outras voltaram a ser presencial. E outra coisa, isso proporciona também pessoas que moram em cidades que às vezes não têm um programa como esse e gostaria de participar, de se inscrever para um curso online. Tá? E fora, Luiz, vários podcasts que falam sobre a doutrina espírita, muitos vídeos apresentando palestras do Divaldo Franco, de Chico Xavier e de outros grandes espíritas, né? Haroldo Dutra Dias, que é um juiz de Belo Horizonte, que também é excepcional como palestrante, enriquecendo o movimento espírita. Então, ajuda nesse sentido, né? De trazer mais pessoas para o movimento. Para conhecer o movimento espírita. E aí, como é que chega em você essa inspiração para escrever um livro? Como é que chegou? Como é que você passa de ser um expositor, trabalhar no centro espírita, ajudando as pessoas em câmaras de passe? Como é que vem essa inspiração do livro? Pois foi assim um estalo. Eu nunca tive pretensão de ser escritor, nunca. Eu nunca me achava capaz de escrever um livro. Mas um dia deu um estalo, uma inspiração, enfim, podemos dar o nome que for. E eu tinha uma ideia, né? Eu tinha lido um livro chamado Eustáquio. E esse livro fala de um personagem que viveu diversas encarnações. E eu tinha essa ideia na cabeça, né? Não quis plagiar o livro, tá? Eu tinha uma ideia mais ou menos nesse sentido. E eu comecei a escrever, assim, despretensiosamente. Mas a coisa foi se avolumando. As ideias foram surgindo. Eu fiz um esboço inicial do que eu queria, né? E as ideias foram vindo. O livro não é um livro psicografado. É um livro ficcional, mas ao mesmo tempo é um livro de reflexão. Porque, veja bem, eu conto uma história de um espírito
que ele desencarna, ele vai para as regiões umbralinas, porque ele não foi uma boa pessoa enquanto ele estava aqui encarnado, e lá ele passa por todas as situações de um espírito no umbral, ele é resgatado, ele vai para uma colônia espiritual para ser tratado, ele reencarna, ele falha novamente, ele passa para o umbral novamente, até ser resgatado de novo. Então, é uma sequência normal que nós passamos. Todos nós passamos, todos nós espíritos passamos. E o interessante desse livro é que quando eu conto determinado aspecto, eu logo na sequência, eu dou uma explicação doutrinária a respeito daquela situação. Por exemplo, tem um caso de aborto. Então eu dou uma explicação à luz da doutrina espírita do aborto. A questão de sonhos. Então eu também dou uma explicação da questão do sonho à luz da doutrina espírita. E assim sucessivamente. Então é um livro que conta uma história e também tem momentos de reflexão, de doutrinação, de aprendizado. Por exemplo, tem uma questão de obsessão. Então eu também dou uma explicação doutrinária sobre a questão da obsessão. E o livro... Interessante que esse livro, Luiz, eu demorei mais ou menos 5 anos para escrevê-lo. 5 anos. E eu ainda estou revisando o livro. E eu prometi para mim que essa vai ser a última revisão, porque toda vez que você começa, você tem sempre alguma coisa para mudar. E aí você não vai terminar nunca. E aí eu me lembro do autor do Game of Thrones. Ele escreveu 5 livros. E o 6º livro não sai. E o cara não consegue terminar o livro. Olha. Por quê? Porque ele vai revisando, e ele sempre tem coisas a acrescentar ou tirar. Então, você tem que chegar um momento, você tem que dar um ponto final. Passar régua. Pronto. Então, eu estou nessa fase. Eu estou terminando e vou publicá-lo. Então, quer dizer que assim, pelo que você me falou, o livro, além de ser um livro, tá? A mensagem que ele traz é de ensinamento de cada passagem desse personagem, né? Ou de outros personagens no livro, você vai ter um ensinamento também. Sim, perfeitamente. Essa claro, mensagem. Exato. Porque são fatos que acontecem na nossa vida, quando, por exemplo, estamos encarnados, né? Os erros que cometemos, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, não é? As omissões. Então, tudo isso eu retrato nesse personagem que ele vai ter que trabalhar, né? Em suas próximas encarnações, que ele possa ter trabalhado para poder minimizar esses seus defeitos, né? Porque, na verdade, nós não somos um Chico Xavier, né? Nós ainda vamos ter que voltar várias e várias vezes para aprendermos a ser uma pessoa melhor, né? E nessa tua caminhada dentro de uma casa espírita, dando palestras, dando aula, ajudando nas câmaras de passe, tá? Te vinha na cabeça alguma história que te marcou, assim, que te marcou muito, real, que aconteceu, e que você possa, assim, exemplificar pra gente de alguma história, alguma coisa que te marcou? E não sei, assim, das aulas que você deu, existe alguma coisa que te veio na cabeça agora? Não, Luiz, tem vários fatos, né, que surgiram. Por exemplo, eu quando estava começando na doutrina, teve um momento em que eu ia desistir. Não sei por quê. Não é isso que eu quero. Não sei. Não sei se um espírito obsessor começou a atuar em mim,
né? Um inimigo do passado que via que aquilo poderia me modificar. Não, vamos tirar esse cara do circuito. E eu estava para desistir. E eu me lembro que eu fui conversar com uma pessoa e essa pessoa pediu para mim que eu tivesse um pouco de paciência, que eu desse uma oportunidade a mim mesmo, tá? Que eu não me rendesse facilmente. Mas ela falou de uma maneira tão assim calorosa que eu falei, tá bom, eu vou dar uma chance para mim. E eu me lembro que ela falou assim para mim, você por acaso está lendo algum livro espírita? Eu falei, olha, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, eu li algumas obras do Chico e tal. Ela falou, olha, procura ler alguns livros da codificação. Para quem conhece a codificação kardeciana, né? São 5 livros. Posso Pode, lógico. É o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno e a Gênese. Tá. Bom. É chamado do Pentateuco, não é isso? Pentateuco kardeciano. Pentateuco kardeciano. E eu então falei, tá bom, eu vou ler um livro. E eu fui ler logo o livro que é considerado o mais difícil, que é a Gênese. Porque a Gênese é considerado o livro mais científico da doutrina. Que é o último. E eu fui ler esse livro. E você veja como o mundo espiritual é sábio e como ele trabalha a teu favor. No primeiro capítulo da Gênese, eu encontrei uma mensagem que me rendeu totalmente à doutrina. E que, ao término da mensagem, eu falei, é isso mesmo que eu quero. Mas nada é fácil. Apesar de essa mensagem estar no primeiro capítulo, o capítulo chama-se Revelações da Doutrina Espírita. Estava a mensagem no último item desse primeiro capítulo. E eu, quando terminei de ler aquela mensagem, Luiz, eu sentei, respirei fundo, me emocionei, principalmente porque naquela época fazia muito pouco tempo que a minha mãe havia desencarnado. E aquilo foi tão consolador para mim, quando eu terminei de ler, que eu falei, não, é isso aí. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Interessante, Luiz, que um fato, quando a minha mãe desencarnou, eu me lembro, nós estávamos no velório e o meu irmão não estava. Meu irmão não se sentiu bem para ir. Estava eu e a minha irmã. E eu senti, claro, todos nós sentimos quando um fato desse, quando um parente, né, ainda mais a mãe, desencarna, a minha irmã chorando, claro, né, eu profundamente emocionado, os parentes também, mas, Luiz, o que eu via ali no caixão não era minha mãe, era um corpo da minha mãe, o corpo que recebeu o espírito da minha mãe, porque a minha mãe estava mais viva do que qualquer um de nós ali. Isso é consolador. E esse livro, essa mensagem, diz justamente isso no final. Que quando nós dizíamos um eterno adeus aos que vão, hoje nós dizemos um até breve. Isso é muito consolador. Muito consolador, verdade. Entende? Então, esse é um episódio marcante e vários outros, né, Luiz? E você tem algum próximos projetos ligados à espiritualidade e à escrita? Você tem alguma coisa que você pensa? Porque assim, o primeiro é o primeiro filho, né?
deve ter outros já Sim. pensando. Existe alguma coisa já nesse sentido? Existe, e eu já comecei, e por incrível que pareça, não é um livro espírita. É um livro de ficção, Ah, tem até nome, chama Na Sombra do Grimório. É um livro de ficção, é um livro de mistério, de magia, e eu já comecei a escrevê-lo. então teu lado escritor tá mais forte do que o lado Pois- espírita hoje. Pois é. Não é que o lado do escritor está mais... Porque, veja bem, eu acho que eu peguei gosto. Peguei gosto. E eu, como eu te falei no início, né, eu gosto de ler tudo. Eu sou uma pessoa que... Eu me lembro que quando eu era garoto, enquanto os meus amiguinhos recebiam de presente do pai brinquedo, eu recebia do meu pai livros. A minha primeira coleção de livros foi a do Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E então eu sempre tive contato com o mundo dos livros. Então, esse escritor estava adormecido, né? E o livro espírita foi o input, O né? input para você Para poder escrever. me diga uma coisa, como é que você vê hoje, tá, essa juventude que vem aí, que pouco lê? Como é que você vê com preocupação, você vê com alguma tristeza, alguma coisa? Porque assim, hoje em dia as pessoas estão mais ligadas, obviamente, na internet, são coisas, leituras passageiras, outras coisas que não... Como é que você enxerga hoje isso? Isso vai, daqui para frente, refletir numa coisa ruim para a sociedade? Como é que você vê isso? Ou você acha que isso aí é passageiro, amanhã volta as pessoas a lerem novamente? Certo. Veja, eu vejo com bastante preocupação e tristeza que essa geração tem o livro como um inimigo, sabe? Hoje é uma geração digital, mas de textos muito curtos, de coisas rápidas. Eles não têm muita paciência de ler algo muito longo. Mais profundo, né? Vamos dizer assim. Muito longo. Tem dificuldade de compreensão, né? E isso está se refletindo no próprio mercado de trabalho, porque a gente vê aí muitos vídeos de empresários falando da dificuldade de contratar esses jovens, porque eles têm uma dificuldade muito grande de compreensão, de concentração, tudo é muito rápido, tudo é muito sintético, né? Curto, não se aprofundam muito na questão que é apresentada, né? Então eu vejo com preocupação. Isso é mal para o país, né? Porque as empresas reclamam que a produtividade está muito baixa, e isso tem muito a ver com a escolaridade. Olha, eu sou formado em História, e eu me lembro que quando eu fui fazer durante a graduação, eu tive que fazer estágio em escolas que faziam parte do currículo do curso de História. E eu fui eu tinha que dar 12 aulas numa turma de escola do curso fundamental, e eu fui numa escola no bairro do Pari, aqui em São Paulo, uma escola muito humilde, de pessoas muito humildes. E o que eu presenciei, Luiz, foi um absurdo. Eu tive pena do professor, porque em 50 minutos de aula, 40 ele tinha que colocar ordem na sala. E você via que o aproveitamento daqueles alunos era 0. E isso é um retrato da educação no país. Claro, não vamos generalizar, existem muitas ilhas de excelência, mas infelizmente a maioria que está principalmente em escola pública está passando por essa situação, não é? Agora, por outro lado, voltando aqui à questão da doutrina espírita, há uma leva
de espíritos que estão encarnando são as chamadas crianças cristal. São espíritos de personalidades que já viveram aqui na Terra, filósofos, cientistas, enfim, gente de escola que está encarnando na Terra, e é uma geração que daqui a alguns anos estará contribuindo para a evolução da humanidade. Tá? Então, nós na doutrina espírita falamos que o nosso planeta está passando de um estágio evolutivo para outro. Hoje nós somos um planeta de provas e expiações. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo provas e expiações. Mas vai chegar um momento em que a humanidade vai progredir e o planeta passa por um estágio superior ao que nós estamos vivendo hoje. E essas crianças que estão encarnando é que vão ajudar a transformação do planeta, a transformação da humanidade. Agora, quando isso vai acontecer, nós não sabemos, né? Deve ser um processo de longo prazo, longo né? prazo, é verdade. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Entendi. Muito bom. Muito bem. Fábio, muito obrigado. A sua história é a prova viva de que a dor pode ser transformada em aprendizado e luz. Sua trajetória nos lembra que nunca é tarde para encontrar um caminho de equilíbrio, fé e renovação. Parabéns e muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, viu?